Shalom Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Techuvá Total. Alô? Hoje é terça-feira, e terça-feira tem o quê, pessoal? Opa, ainda não é o momento hebraico. Estamos vivenciando esse maravilhoso momento que são as festas do 7º mês. Já celebramos o Yom Teruah, Rosh Hashanah, e agora estamos às portas para celebrarmos uma das festas mais importantes para o ser humano, o calendário do Eterno, que é exatamente a festa que iremos celebrar amanhã. Então, daqui a 24 horas, mais ou menos, estaremos num momento ímpar, num momento incrível, aquele momento do ano, aquele dia do ano especial em que nós temos experiências inacreditáveis com o Criador. O Yom HaKippurim, o dia das expiações. E já temos, durante esses 9 dias que estamos vivenciando de preparação, né? Adentramos agora ao último dia de preparação e no próximo pôr do sol nós estaremos em som, em jejum, afligindo a nossa alma, buscando a face do Eterno. Então eu venho nas vésperas do Yom HaKippurim trazer para vocês o último estudo preparatório. E eu deixei exatamente esse estudo para o final. Esse é um estudo das palavras que saíram da boca do mestre dos mestres. Yeshua ben Yosef, Yeshua filho de Yosef. Nosso mestre maior, aquele que nos ensina e nos faz chegar até a presença do Eterno através dos seus ensinamentos maravilhosos, poderosos. Ensinamentos que têm autoridade. E quando se fala de Yom HaKippurim, é óbvio que assim também ele é conhecido, o dia do perdão, né? E obviamente que é a coisa mais importante que o ser humano precisa, que o ser humano busca nesse dia. A expiação, o perdão, a remissão do pecado. E nada melhor do que as palavras do mestre no Sermão da Montanha em relação a esse assunto. Então vamos ver o que o nosso mestre tem para nós sobre esse assunto. Preste bastante atenção, porque vai ser de grande valia para você esses ensinamentos, para você aplicar durante a festa de Yom HaKippurim. Abra o seu coração e vamos para mais um estudo preparatório do Yom HaKippurim. Estudo preparatório do Yom HaKippurim. A câmera ficou melhor. Para o Hashem. Se encontra exatamente em Matitiahu, Mateus, capítulo 5, a partir do verso 23. Sigam comigo, vamos fazer uma leitura interpretada. Alken, portanto, e for que takriv korban, portanto, se você apresentar um korban é um tipo de sacrifício. Que tipo de sacrifício é esse, o korban? Eu não traduzi aqui para explicar a vocês. Korban é um tipo de sacrifício de substituição. Alô? Como assim de substituição? Substitui o devedor, substitui aquele que está em dívida, aquele que tem que pagar.
E como é que se paga um pecado? O pecado se paga com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. É o sangue que traz a expiação sobre o altar. Então, o corban é aquele animal que irá substituir o devedor, aquele que deveria pagar com o seu sangue, porque a vida está no sangue. A alma está no sangue, o DNA, o sangue é único, assim como qualquer parte do corpo. E é o sangue que faz correr nas nossas veias, nossos vasos capilares e todas as artérias e tudo do corpo. Alô? Transportar a vida, transportar, chamar o fôlego de vida, o oxigênio. Então tudo é através do sangue. A vida está no sangue. O corban, ele substitui, ele é aquele cordeiro, ou cabrito, ou boi, ou bezerro, alô, ou qualquer outro animal kasher apropriado que pagará com o seu sangue, sendo inocente, não tendo nada a ver com o erro cometido, com o pecado cometido, mas toma o lugar do devedor. Então é um corban, é um substituto. Al-Misbeach, sobre o altar. Explica o nosso mestre Yeshua. Portanto, se você for apresentar um corban sobre a Misbeach, o altar, está lá, aguardando o momento do sacerdote chamar. Venha, apresente-se. E aí ele apresenta o corban. O que é que o sacerdote faz? Ele analisa o corban, ele vê se o corban tem algum defeito, alguma mácula, alguma mancha, algum defeito na pata, algum defeito na orelha, alô, algum defeito na face, algum defeito no corpo, algum caroço, alguma coisa que impeça o sacrifício, porque o sacrifício tem que ser perfeito. O corban tem que ser perfeito, senão ele não será aceito no altar. E aí, naquele momento tão incrível, né, eu imagino ser um momento ímpar na vida de um ser humano, porque ele sabe que aquele momento ele vai ter conexão com o sagrado, conexão com o Criador. É algo realmente, além de uma experiência com o Criador, é também um momento muito forte, porque ali ele vai, diante de todos, degolar aquele animal, né? Colocar a mão sobre a cabeça do animal e ele vai dar o golpe no animal, ele vai degolar o animal. Então ele vai ver ali o animal respirando, vivo pela última vez. Depois o sacerdote faz o restante, coloca sobre o altar para ser queimado, corta as partes. Então é uma cena horrenda, forte, difícil. Então passa muitas coisas na cabeça da pessoa, acredito. E Yeshua, ele traz o seguinte: você está lá para apresentar o seu corban al-Hamizbeach sobre o altar, vê berra e o teu coração, e Aged conta, o teu coração conta, diz, afirma, lechá para você. O teu coração te diz, a tua alma, o teu ser, o teu eu, ali, conta para você ali, você sob o altar com o cordeiro, o cabrito, seja lá, que corban for, que devar riv, conta para você ali sobre uma palavra riv. O que é riv? Riv é uma briga, uma discussão, uma palavra, um acontecimento, algo que aconteceu
uma rive, de uma discussão, uma palavra ríspida, uma briga, uma discussão, le arrira, contra o teu irmão, imar, contigo. Então, Yeshua, ele traz aqui uma situação que é muito comum. É muito comum irmãos brigarem, discutirem, brigarem feio. Isso é comum. Mas quando ele fala irmão, não é apenas o irmão sanguíneo. Aqui ele está englobando todos, porque todos somos irmãos. Porque todos nós viemos de Adão, Avino, ver Ravá e Mano, de Adão, nosso pai, e de Eva, nossa mãe. De abençoadíssimas memórias. Todos somos irmãos. Todos descendemos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, quando ele fala irmão aqui, você não tem que levar em conta apenas os irmãos sanguíneos. É algo muito comum termos discussões, principalmente no seio familiar. Parentes, amigos mais próximos, são aqueles que estão mais suscetíveis a acontecer esse tipo de situação. Discussões, seja por determinados assuntos, seja por política, ó. Vou discutir por causa de política, ó. Loucura total. A pessoa não deve se envolver com política. É um dos pilares de Nimrod. E ainda discutir por isso, brigar por isso, ó. Dinheiro! Alô! Bens materiais. Outro também assunto que está nas cabeças, os maiores motivos para as discussões entre parentes, familiares, entre amigos e entre as pessoas, entre os irmãos. Que as pessoas discutem pela usura ao dinheiro, pelo amor ao dinheiro, porque não suporta a ideia de ter menos que o outro, de perder para o outro e esse tipo de coisa. O dinheiro, as riquezas, os bens materiais também é um dos pilares de Nimrod, que é outra coisa que as pessoas discutem e brigam bastante. Quer ver outro exemplo de algo que faz as pessoas brigarem e a inimizade tomar conta? Sempre está por trás o dinheiro, né? Sempre está por trás também a religião. Ó, as pessoas querem porque querem que o outro acredite exatamente como ele. Que o outro tenha a mesma percepção dele. Isso é impossível, porque somos diferentes. Temos percepções diferentes, gostos diferentes, entendimentos diferentes. Nós conseguimos enxergar diferente, entender diferente, compreender diferente. Qualquer ser humano consegue ver uma situação de uma forma diferente do outro. Às vezes parecido, às vezes não. Somos diferentes, pensamos diferentes. E é um absurdo você querer que o outro acredite exatamente igual a você. Alô? É impossível, porque o Eterno nos fez seres individuais, diferentes. E as religiões, elas parece que insistem. Você tem que ter a mesma fé do outro.
Quando você não segue a mesma cartilha, você é um excomungado, você é né? Alô? As pessoas brigam por isso, matam por isso. Se o outro não acredita igual, tem que morrer. Tem que acreditar a força. E as brigas também por causa disso as maiores guerras de toda a história e até os dias de hoje, por causa de dinheiro, por causa de religião. Mais um dos pilares de três estão presentes. Vocês observarem, os três pilares de Nimrod são os mais responsáveis pelas brigas, discussões, divisões, afastamentos, pessoas, de famílias, de amigos. Então, Yeshua aqui não fala qual o motivo da discussão, mas não precisa, eu acabei de dizer para vocês os três mais importantes. O resto são complementos desses três que eu falei, esses três pilares, né? O poder, ou seja, o governo, a política, alô? O amor, o apego ao dinheiro, aos bens materiais e religião. São esses três, com certeza, sem dúvida nenhuma, os responsáveis por todas as brigas, divisões, mortes, afastamentos, discussões de amigos, parentes, familiares, irmãos. Todos os outros motivos, repito, são, com certeza, ramificações desses três itens que dei para vocês. Então, Yeshua, ele diz, olha, quando você for apresentar o teu corban, a tua oferta de substituição sobre o altar, aí teu coração te lembra que existe algo do teu irmão contra você, algo, uma discussão, uma briga. Ele nos ensina o seguinte: Anach Sham, Anach, deixe descansando, porque a raiz dessa palavra Nach, de onde vem o termo, o nome Noach, é a mesma coisa, Nun Het, Noach, quer dizer, descanso, consolo. Deixa ele descansando ali. Anach Sham Korbanecha, deixa o teu Korban descansando ali. Deixa o teu Korban ali, descansando, entre aspas, né? Esperando. Aonde? Lifnei, diante, Hamisbeach. Não o apresente ainda. Deixa ele ali descansando diante do altar. Veler, diga ao sacerdote, olha, surgiu uma coisa urgente, não posso apresentar agora. E o ofertante, ele é parte fundamental. Ele não podia dar ao sacerdote e falar, apresente aí e depois eu venho para ver o resultado. Não, porque é ele que degola o animal, o ofertante é que degola. Ele coloca a mão na cabeça do animal e degola. Tá? Então o primeiro passo é dele. Então, se ele não estiver lá presente, não tem como ser apresentado. Surgiu algo aqui, eu tenho que resolver e eu volto. Vou deixar o corban, meu corban aqui diante do altar. Veler e vá. Ritrapez. Humilhe-se. Humilhe-se. Urehav. E importune a riha, o teu irmão. Vá até ele. Importune-o, se humilhe, mesmo que você não esteja 100% errado na situação, mesmo que a culpa seja mais até do teu irmão, importune-o, humilhe-se, procurando-o, né? E quando há esse problema entre as pessoas, sempre tem que ter, algum dos dois tem que ceder. Normalmente um se humilha cedendo
para resolver a pinimba, alô, o problema, a situação. Urehav arrira, importune o teu irmão. Reaz, então, isso não quer dizer que o teu irmão tem que te perdoar, porque as pessoas são livres. Às vezes, apesar de você ter se humilhado, importunado, a pessoa não quis saber de você, não quis saber de resolver a situação. Mas você fez sua parte, você tirou do seu coração, você tirou aquele peso do coração. Para não virar ódio, para não virar ódio. Alô? Limpar o coração. Sua parte você fez. Se a pessoa quis ou não quis, isso é problema dela, não seu. Você não pode obrigar a outra pessoa, o teu irmão, a aceitar o seu pedido de desculpa. Você não pode obrigar o teu irmão a fazer as pazes contigo, a deixar aquele ocorrido de lado, a fazer a vida continuar, seguir em frente. Isso nós não podemos fazer, mas nossa parte fizemos. Abrimos o coração, nos humilhamos e tiramos aquela mágoa, aquela mancha do coração. Fomos sinceros, pedimos perdão, né? Agora cabe a pessoa aceitar ou não. Isso não é uma obrigação nossa. E é errado. Você não pode forçar ninguém a nada. Agora é a consciência dele, o coração dele. Sua parte. Veaz, então, vá. Hakrev e apresente corbaneja, o teu corban, o teu substituto. Percebam? Antes de pedir a expiação ao Criador, antes ensina o nosso mestre Yeshua, antes de apresentar o nosso corban, antes de pedir o perdão, a expiação ao Criador, é necessário buscarmos os nossos irmãos, aqueles que tivemos discussões, brigas, seja por qual motivo for, alô, e nos humilharmos, importunarmos, como diz Yeshua, importune o teu irmão. Coloque os pingos nos is, conte a sua versão, peça desculpa, peça perdão e diga que não vai levar, não vai tornar o que está de ruim no coração um ódio, porque isso é transgressão. Sentir ira de alguém é mais normal, é totalmente normal. A ira é normal quando alguém faz algo ruim com a gente, sente a ira. Agora temos que ter sabedoria como lidar com essa ira para não transformá-la em ódio. O ódio é transgressão, é pecado, e um pecado gravíssimo, porque o ódio, chegamos a desejar até a morte daquela pessoa. Isso é terrível, sob todos os aspectos. Yeshua nos ensina a apresentação do Corban, apresentação ao Eterno, apresentamos ao Eterno o Corban, ou seja, aquele que substitui a nossa vida, que deveria ser, o nosso sangue que deveria ser derramado. Então essa apresentação só é aceita, diz Yeshua, se primeiro nós resolvermos os nossos problemas com nossos irmãos. Porque não adianta querer pedir perdão ao Eterno se não perdoarmos o nosso irmão. Isso é a Santa Torá que ensina. É assim que funciona o reino do Eterno. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que foram perdoadas pelo Eterno e não houve perdão. Porque não é, repito, não é algo automático, como muita gente pensa. Chorou, alô, está perdoado. Não. É um processo.
Matitiarro, ainda nesse maravilhoso sermão da montanha, nosso mestre Yeshua falando para multidões ali sentados no Har HaOsher, no Monte da Riqueza, diante do Kideret, do Mar da Galileia. Shematem, vocês ouviram, que Neemar, quando foi dito, Ve ahavta et ireacha, e amarás o teu próximo. Ve oiavta et oivecha, e odiarás o teu inimigo. Bom, isso era dito, era falado, principalmente no primeiro século, um pouco antes do primeiro século, em relação aos invasores, tanto os gregos, tanto o império de Antíoco Epifânio, o exército de Antíoco Epifânio, melhor dizendo, que herdou parte do exército do império de Alexandre o Grande, a quarta parte dele, como também agora com o Império Romano, invasores. Quero ressaltar que Yeshua não está falando da Torá, está falando do que se dizia, do que as pessoas diziam no primeiro século. Ame o teu próximo, que seriam os compatriotas, mas o teu inimigo, você deve odiá-lo. Por quê? Porque as pessoas falavam isso porque eram más? Não, é compreensível entender por que o povo de Israel dizia isso. Eles diziam isso para que os filhos de Israel não se associassem aos romanos, não se associassem ao inimigo. Porque os romanos, eles de forma muito inteligente, estavam captando os próprios judeus para trabalharem a favor de Roma. Vocês têm que se lembrar, por que o povo odiava os cobradores de impostos, os coletores de impostos? Por quê? Não é só porque eles cobravam os impostos da produção. Não. A maior raiva do povo de Israel contra os coletores de impostos é que estes impostos eram coletados para o inimigo. Os coletores de impostos eram odiados porque eles trabalhavam para Roma. Entenderam por que eram tão odiados e nem eram considerados como os filhos de Israel? Por isso, quando Yeshua se senta com coletores de impostos, ele é muito criticado. Porque as pessoas estavam... Vocês têm que entender o que estava acontecendo. Tem que entender o que estava acontecendo, o que estava por trás. Alô? Filhos israelitas trabalhando para os romanos, a favor do Império Romano, ó, por isso eram odiados. Outra classe que era odiada pelo povo de Israel no primeiro século, os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram odiados, porque eles estavam associados a Roma. Chegou um momento que acabou as turmas, os sorteios sacerdotais, acabou. Ficou só a família de Hanã, de Anás. E era uma associação total com Roma. O povo odiava. Quando surge Yeshua, um mestre nazareno, ensinando, as multidões se maravilhavam porque ele era a voz dessa multidão. Ele falava a verdade, ele falava na cara dos sacerdotes. Por isso os sacerdotes o odiaram e tramaram a sua morte e o entregaram a Roma. Fizeram um trambique total, uma armação ardilosa e entregaram para Roma executá-lo. Porque o povo de Israel via em Yeshua, o Am Haaretz, o povo da terra, via em Yeshua a sua voz, a voz que eles não podiam falar. Por isso ele chega lá pouco antes da sua morte
e denuncia o escândalo do comércio dentro do templo, do comércio em que faziam com que os sacerdotes se enriquecessem cada vez mais, até os vendedores de pombas vendendo pombas, que era algo que devia ser de graça para o povo. É como uma amostra grátis que o governo distribui, né, de determinadas coisas, você pegar aquilo e vender para o pobre. Absurdo, né? Ele denunciou tudo isso. Ele foi a voz do povo ali. Por isso ele foi morto. E mentem para vocês dizendo que foi o povo de Israel que o matou. Não foi. Quem matou Yeshua foram os romanos. E quem o entregou foram os ardilosos, picaretas, horrorosos sacerdotes. Cruéis, amigos do dinheiro, das riquezas. E que o povo de Israel não queria conta com os sacerdotes, mas eram obrigados, porque eram os únicos legítimos representantes do Eterno na terra. Eram sacerdotes. Você não podia apresentar a sua oferta para qualquer outra pessoa, não. Tinha que ser com o sacerdote. Então, o povo precisava do sacerdote. O que ia fazer? Porque era um sacerdote que controlava. Porque existiam outros sacerdotes que fugiram, que saíram de lá depois dessa ardilosa manobra romana de colocar uma família e controlá-la no sacerdócio, sabendo que o sacerdote controlava o povo, que o povo dependia. Por que o povo não procurou os outros milhares de sacerdotes, entre eles Yohanan Hamatbil, para apresentar suas ofertas? Eles procuraram Yohanan para aprender, para ouvir a palavra do Eterno, porque sabiam que ali era um homem santo. Mas Yohanan, mesmo sendo um sacerdote, ele não podia apresentar um sacrifício. Por quê? Porque só podia no altar, entendeu? E ele não tinha mais acesso, ele não tinha mais controle. Então o povo tinha que se submeter àqueles sacerdotes ligados a Roma. Entendeu, gente? Então, quando você vê Yeshua falar isso aqui, era o que o povo falava no dia a dia. Não é que a Torá ensina isso, não. A Torá não ensina a odiar inimigo nenhum. Mas era o que se falava. Vamos amar o nosso próximo, mas o nosso inimigo vamos odiar. Não vamos ter contato com eles. Não vamos dar as mãos a eles. Vocês entenderam? Não é maldade do povo. É que o povo já estava cansado de tanta manobra romana. Vamos acordar e vamos entender coisas melhor, tá? E a pessoa lê isso aqui e não sabe o contexto, como era na época, alô. Mas o mestre Yeshua, ele traz algo sensacional. Não é o mestre dos mestres, alô. Agora está lá no Gan Eden desfrutando, mas está ligado em tudo, viu? Desfrutando. Merece. Va'ani, e eu, disse Yeshua, Omer Lachem, e eu digo para vocês, Erevu, amém. Olha só, mudou a mente do povo. Amém. Traz, sabe, tira aquele peso, aquele ódio do coração, que não leva ninguém a nada, mesmo que seja por razões justas, mas não leva ninguém a nada. Amém. Et oiveirem, os inimigos de vocês, ou as pessoas que odeiam vocês. Amém. Barahu, o que é berar? Abençoar. O que é brahá? Bênção. O que é barahu? Abençoem. Et makleichem. Mak
leichem. Maklalá, maldição. E abençoem os que amaldiçoam você. Reitivu, tov, fazer o bem. Façam o bem, lesoneichem, para as pessoas que odeiam vocês, ou para os inimigos de vocês, façam o bem para eles. Ve haitiru, bead, marriveichem, ve rodeifeichem. Olha que coisa linda. Ó, haatiru, e peçam e desejem o bem para aqueles que causam dor a vocês e para quem os rodeifeichem, para quem persegue você. Orem por eles, peçam por eles, abençoem. Quando a gente ouve essas palavras do mestre, é algo bonito, lindo. Qualquer pessoa pode falar isso da boca para fora. Essas palavras do mestre me causam um impacto tão grande, e causou nas pessoas ao redor que ouviram um impacto muito grande. Porque ele falou com autoridade, com poder. E o que é isso? Autoridade e poder. Gevurah em hebraico, que é uma das manifestações do mover do Eterno. O que é Gevurah? Autoridade e poder. É você falar algo com força. Quer dizer, gritar? Não. É o que você fala ter respaldo nas suas ações. Ou seja, não é falar da boca para fora, que não tem poder nenhum, mesmo que seja uma palavra bonita, correta. E Yeshua não falava nada que não já estava na Torá. Tudo que ele fala já estava na Torá. Tudo. Não há nada novo. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Não há nada novo, tudo está na Torá. Ame os vossos inimigos. Isso está na Torá. Gente, a Torá, é porque as pessoas não estudam. A Torá diz claramente, quando você vê um boi ou jumento do teu inimigo, da pessoa que te odeia, perdido, aí você vai dizer o quê? Opa! Que felicidade de ver que meu inimigo vai ter um prejuízo, um boi dele fugiu. A Torá diz, pegue o animal e devolva para ele. Quando você vê o boi ou o jumento do teu inimigo cheio de cargas, a ponto de sucumbir, não passe de largo pela estrada, volte e desate a carga do animal. Ou seja, abençoe as pessoas que te odeiam, faça o bem para elas. A Torá já ensina isso. A Torá ensina a nós não nos vingarmos, porque a vingança pertence ao Eterno. Então a Torá já ensina isso. Já. Sempre ensinou. Se a pessoa tiver fome, tiver sede, o teu inimigo tiver fome, tiver sede, dê a ele de comer, dê a ele de beber, pois amontoará sobre a cabeça dele brasas de vergonha. A Torá nunca ensinou a nós odiarmos os nossos inimigos. Não. Então, Yeshua, quando ele ensina, ele está falando da Torá, a mesma coisa. Mas por que tem impacto? Qual a diferença desse mestre simples da Galileia? Simples mestre, que ensina simples a Torá, sem inventar nada, sem criar nada de outro mundo, de outro planeta, alô? Tudo que ele ensinou é a palavra do Eterno. Pura e simples. Sem rodeios. Mas qual a diferença? Por que a voz dele tem poder, tem autoridade? Porque é uma voz forte, Gevurah, forte, poderosa. Por quê, gente? Porque tem autoridade, porque o que ele fala, ele pratica. E quando você pratica, tem autoridade, tem poder.
A sua palavra não é vazia, ela se materializa. E aí o poder é muito grande. Arrebata as pessoas, toma as pessoas. As pessoas têm vontade de seguir aquela palavra, porque uma coisa é você falar algo que nunca acontece, outra coisa é você falar algo que acontece, que a pessoa vê. Vou dar um exemplo aqui bem simples, muito simples. Você faz umas misturas de vários componentes naturais e chega para alguém e diz, olha, isso aqui é muito bom, que tem muitos componentes naturais que você toma, mistura com água, toma e faz um efeito imenso no seu corpo. Sua pele melhora, seu cabelo melhora, alô, você dorme melhor, você tem mais disposição. Mas você que diz que toma todos os dias, a pessoa só te encontra tua pele ruim, tua pele feia, você sem disposição, você não dorme direito. Que autoridade tem a sua palavra? Não tem. Mas aí, de repente, a pessoa te encontra, você com a pele mais bonita. Alô, uma pele bonita, cheia de disposição, cheio de saúde. Teve autoridade, tem autoridade. Entendeu? Entendeu? Alô? Entendeu? Bom, vou dar um exemplo aqui para você. Certa vez, o mestre Yeshua, passando por Chorom, por Samaria, ali encontrou, num poço, uma samaritana. Lembra dessa história? Já tinha tido 7 maridos. 5 maridos, 7 maridos. E aí, ela tem um encontro ali com o mestre Yeshua e a conversa é sensacional e, de repente, os samaritanos não deixam mais o mestre sair dali, queriam conversar com ele, queriam... Foi uma festa, ele passou dias ali. Era só de passagem e acabou ficando dias ali. Quando estava já próximo à sua morte, nos últimos momentos, para celebrar a festa de Pêssar, está no capítulo 9 de Lucas, no final do capítulo 9. Ele passa por lá, indo para Jerusalém. Ele não quis ir pelo caminho do Emek HaYarden, do Vale do Jordão. Ele foi pelo centro de Israel. E aí, obviamente, da Galileia para Jerusalém, se você vai pelo centro de Israel, você vai passar pela Chorom, por Samaria. E aí ele manda os seus discípulos, já que os Chorominim tinham recebido ele com muita alegria da última vez, então ele pede aos discípulos que vá preparar um local para os 12 descansarem, para no outro dia seguir para Jerusalém. Está escrito que quando os samaritanos descobriram que eles estavam indo para Jerusalém, alô, negaram a estada deles ali. Que coisa, né? Esqueceram tudo que tinha passado há alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, não temos certeza. E por causa de um detalhe, só porque ele está indo para Jerusalém, sempre foi o ponto de discórdia entre os Yehudim e os Chorominim, entre os judeus e samaritanos. Aí foi negado a estada deles. Os discípulos ficaram tão furiosos que pediram ao mestre, mestre, pede que o Eterno mande fogo dos céus e consuma essas pessoas. Mas, terríveis, gratas. E o mestre repreende aqueles dois, Yohanan e Yaakov, dizendo, olha, vocês não sabem o que estão dizendo, como é que podem desejar algo assim? E segue o caminho. Era para o mestre carregar dentro dele um ódio, uma animosidade, um desejo de vingança contra os Chorominim, contra os samaritanos.
Não é que não fosse para tanto, mas que nas próximas vezes que ele tivesse oportunidade, falasse mal desse povo. Então, no final do capítulo 9 de Lucas, no capítulo 10, ele se encontra em Jerusalém. Começa a conversar e ensinar as pessoas e, de repente, um judeu pergunta para ele: o que é o meu próximo? O que é fazer bem ao meu próximo? O que significa o próximo? E Yeshua dá um exemplo para eles. Um dos exemplos mais bonitos, uma das parábolas mais bonitas das tantas que ele produziu. Famosa, que vem justamente após esse evento terrível com os samaritanos. O mestre, ao invés de falar mal dos samaritanos, ou ignorá-los completamente, faz o contrário. O contrário. Ele faz uma parábola que o principal dessa parábola é o samaritano, que é o único que ajuda aquele homem. Passou sacerdotes, passou o levita, e ninguém o ajudou. Apenas o bom samaritano, que além de salvá-lo da morte, leva para uma hospedaria, paga a sua hospedagem, paga os seus remédios e ainda volta para saber se o homem estava bem. E aí ele dá o exemplo àquele jovem, e o jovem responde com firmeza: o próximo para mim aí nessa história é o samaritano, é claro. E o mestre diz: faça o mesmo para teres vida. Pratique o mesmo. Você entendeu bem, pratique o mesmo. Estou entendendo o poder que há na palavra dele em dizer: ame os teus inimigos, abençoe quem te persegue, não pague o mal com o mal, pague o mal com bênção. É uma coisa simples de falar, mas de fazer, quando você faz, tem poder, tem autoridade. Por isso que eu amo Yeshua. Não pelas palavras dele em si, porque as palavras dele são a Torá. O que eu amo nele são os exemplos vivos, práticos, poderosos, que ele deu para toda a humanidade. Ele praticou. Tudo que ele ensinou, ele praticou. Por isso eu o amo. Por isso ele causa impacto em mim. Por isso eu o sigo. Por isso eu tenho nele o meu mestre, o meu exemplo. Por isso eu o amo de todo o meu coração. Por isso a minha vida foi mudada, formada seus exemplos. Todas as vezes que eu tenho um desejo de me vingar, de pagar o mal com o mal, eu me lembro dessa história. É um impacto na minha alma, na minha. Não tenho como fazer. À vontade, mas não tenho como ter o mestre. Por isso que quando eu leio isso aqui, gente, quando eu leio isso aqui, eu não, simplesmente minha mente não diz, mas é muito fácil falar isso, você fazer. Ele fez! Quando os romanos estavam o massacrando ali, humilhando nos seus últimos momentos, humilhando, colocando inclusive uma coroa de espinhos sobre ele, aquela túnica argamã, que é a púrpura, a túnica real de rei, colocando um caniço na mão dele para dizer que é o cetro, esbofeteando, humilhando os estrangeiros. Ele nu, entre aspas, porque ele estava apenas com os panos cobrindo as suas partes íntimas. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo.
Se fizermos isso, ele nos ensina Lema'an tihiu banim, para que se tornem filhos ou pedras, que é a mesma raiz. El avirem, para o Pai de vocês, Bashamaim, que estás no céu. Hameir, que faz brilhar o Shemesh, o sol, Latovim, tanto para os bons, o Mantir Latzadikim, Larechaim, que faz brilhar tanto o sol para os bons, como também para os maus, tanto para os justos, também para os ímpios. O sol, a chuva, todas as coisas boas do Eterno, a lua, as estrelas que nos mostra como as direções, as estações, os tempos, servem ao ser humano, mas servem tanto aos bons como aos maus. O sol que nos traz as colheitas, ajuda a toda a vida na terra, todo tipo de vida na terra. A chuva que vem e molha e rega a terra. As águas, as águas traz vida para o ser humano e para para os vegetais e animais. É tanto para bons como para maus, tanto para ímpios como para justos. O mestre quer dizer, todos têm oportunidades, todos são amados pelo Eterno. Então, alguém que é mau hoje, amanhã pode se tornar bom. Alguém que é ímpio hoje, ele pode fazer te chuvar, se arrepender e começar a praticar o bem. E isso pode ser através da forma como você lida com eles. Quando você não paga o mal com o mal. Façam isso para vocês se tornarem filhos do Pai que está no céu. Se tornar filho, não é fazer parte de religião. Nenhuma sequer. Tornar filho do Eterno é fazer a sua vontade. É fazer a sua vontade. É praticar a sua Torá. De coração, de verdade. É não pagar o mal com o mal. É não fazer, é não se vingar. Não se vinguem, diz o Eterno. Minha é a força. Não pague o mal com o mal. Que im te ehavum et ohaveichem massachar lachem. Pois se vocês amarem os que amam vocês, que recompensa há para vocês? Massachar lachem. Aí ele vem com o famoso alô dele. Alô! Eu repito também. Alô! Alô, Gama Rosim e Assum que morrem? Alô! Não é assim que os coletores, Morsim, os coletores, e a Assum que morrem? Não é assim que os coletores de impostos fazem? Da mesma forma? Não é assim? Então, coletores que vocês tanto odeiam também não são assim? Amam quem ama eles? Os inimigos, os romanos também não são assim? Qualquer ser humano também não é assim? Faz bem a quem faz bem para eles? Retribui a quem os retribui? Assim é uma pessoa normal. O malvado, mesmo aquele que faz o bem, faz o mal, esse é o malvado, cruel. Uma pessoa normal, ele retribui o bem a quem faz o bem para ele. Se alguém faz o mal para ele, ele também faz o mal.
47. Ve'im tifkedu le shalom. E se vocês desejarem por shalom, plenitude, rak, apenas, et areichem, apenas aos irmãos de vocês, essa é uma prática de algumas religiões. Só deseja shalom para os irmãos. Ó. Eu já vi isso. Você só deseja shalom se a pessoa for da mesma fé que a sua. Se não for, você não deseja, não. Que loucura. É completamente o contrário do que o mestre Yeshua ensina. Será que as pessoas nunca leram o Sermão da Montanha, nunca estudaram, nunca prestaram atenção à voz do nosso mestre? Se você deseja shalom apenas para os irmãos de vocês, aí ele diz de forma bem sarcástica, Ma'itron lachem, o que há de extraordinário para vocês nisso? Alô? Maitron, que extraordinário! Sarcasmo dele, ó. Que extraordinário! Se vocês desejarem shalom apenas para os irmãos de vocês, Maitron, que extraordinário! Essa palavra, itron, é uma palavra interessante porque só é usada por Shlomo HaMelech nos seus escritos eclesiásticos. Ele usa esse termo itron, extraordinário. É uma palavra muito bonita, né? Algo extraordinário. Mas eu quero que muitos têm, sabe, medinho do número 666. O número 666 é um número maravilhoso na língua hebraica. O quê? Sim. Ó. Não é porque a soma do nome César Nero das 666, que era Yohanan identificando o opositor do ungido do Eterno, o maligno, a besta fera. Ele identificou através, ele diz, aqui você tem que ter sabedoria para calcular o nome da besta fera. Ele não podia falar, porque essa besta fera tinha mandado ele lá para Patmos, exilado, para as minas de carvão. Bom, não é porque o nome dele dá exatamente esse valor, porque tinha que dar algum valor, que esse valor é amaldiçoado, muito pelo contrário. Na língua hebraica, esse número é exatamente o número dessa palavra aqui, que é extraordinário. Veja, 10... do Yud, 400 do Tav, a última letra do Aleph Bet, 200 do Resh, a antepenúltima letra, 6 do Vav, a sexta letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, e 50 do Nun. Veja, dá 666. Pode somar. 400. Alô, menino Renato de Príncipe. 410, 610, 616, 666. Extraordinário. 3 vezes o número 6 vai dar 18. 18 é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Rai. Alô, vida. Rai, vida. 8 mais 10, 18. 9, que é a raiz, 1 mais 8, 9, é a raiz de vida, é a raiz de Shabat, é a raiz de graça, Hesed, 72, 7 mais 2, 9. Então, como é que o número 666 é ruim? Mas não é mesmo. Alô? Se você tiver uma casa, tem gente que tem uma casa com o número 666, vai na prefeitura tentar mudar, ó.
compra um carro e vem no final e vem com o número 666. Não, tem que mudar, não quero esse carro, é amaldiçoado. Ó. Só porque o nome do diabo do Nero deu 660, Quissar Neron, aqui ó, Quissar Neron em hebraico. Sar Neron. Nerum, né? 160, 250, 6 e 50. Então, aqui nós temos 360. Aqui nós temos 360, né? Vamos lá. Alô, menino Renato de Prínsio. Aqui temos 50, 200, 6 e 50. Então, 50 mais 50, 100. 100. 100 mais 200, 300. 300 mais 6, 306. 306 mais 360. Alô, menino Renato de Prínsio. 6. Alô, 6. O nome Quissar Neron, César Nero, 666. Não quer dizer que o número 666 é ruim, porque ele identifica a pessoa ruim de Nero, mas não quer dizer que, porque o nome Nero deu isso aí, que o número 666 é ruim. Como também não é porque Nero deu esse número que ele vai ser bom. Mas no hebraico, na língua hebraica, as palavras com o número 666, dentro da escritura, é uma coisa muito boa, principalmente isso aqui, ó, Itron. Até porque o número, como eu expliquei, 666, ele possui uma raiz 9, e a raiz 9 é uma raiz muito boa. Bom, você não sabia disso, depois você volta ao vídeo, pausa e anota tudo que eu falei. Baruch Hashem. Então, que extraordinário há. Aí o nosso mestre diz, Ken Yasu Gam Hamorsim. Assim também fazem os coletores de impostos. Dão shalom, desejam shalom a quem é irmão deles, a quem gosta deles. Yeshua usa muito o termo coletores de impostos, justamente porque eram os mais odiados, os traidores da nação, os traidores da pátria. Matitiarro, ainda no Sermão da Montanha, o famoso oração do Pai Nosso. Vamos agora, com alguns minutos aqui, lá. A segunda parte que eu quero trazer para vocês de preparação, que tem tudo a ver com o que acabamos de falar. Matitiarro, Mateus, capítulo 6, verso 9. Alô, alô, alô. Ve'atem, e vocês, Titepalalu, estou lendo devagar para vocês, né? Titepalalu, palal em hebraico é pedir, solicitar, plantar, dar o primeiro passo. Também dessa palavra vem tefilá, oração. Titepalalu, e vocês assim devem orar. Então, Yeshua vai ensinar a oração. Algo típico de um parush, de um fariseu. Quem é que ensinava o povo? Qual o único grupo da história que ensinou o povo a orar? Os perushim, fariseus. Qual o único grupo da história que ensinava insistentemente sobre a ressurreição dos mortos? Os fariseus. Qual o único grupo da história que ensinava a escritura ao povo, a todo o povo, independente de ser rico, ser pobre? Os perushim, os fariseus.
Qual o único grupo da história que ensinava que tudo que nós fazemos tem consequências, boas ou ruins? Tudo que plantamos, nós colhemos. Os perutim, os fariseus. Qual o único grupo da história que ensinava ao povo a importância da teshuvá, do arrependimento? Os perutim, os fariseus, porque tinha muitos outros grupos que acreditavam que nasceram filhos de Abraão, são filhos de Abraão, acabou. São eleitos. Ó. Como se não as portas estivessem fechadas ao arrependimento de quem quer que seja. Perushim. A fé da maioria das pessoas hoje é uma fé farisaica. Eu não sei por que as pessoas utilizam o termo fariseu como algo ruim. Pelo amor do Eterno. A sua fé, você ora, você acredita na ressurreição dos mortos, você acredita que tudo que você pratica tem consequências boas e ruins, você acredita no arrependimento, que você pode se arrepender e o Eterno te perdoar? Acorda, tua fé é farisaica. Tua fé é completamente no modelo farisaico. Não é essênia a sua fé. Sua fé não é saduceia. Alô? Sua fé é farisaica. Mesma fé do mestre Yeshua. Os fariseus começavam com 30 anos a ensinar. Vai ver a idade que o mestre começou. Os fariseus formavam discípulos. Veja se o mestre formou discípulos, alunos. Os fariseus acreditavam piamente na ressurreição dos mortos. Brigavam, inclusive, por isso. Vai ver o principal ensino do mestre Yeshua. São dos mortos. Ele é o garoto propaganda da ressurreição. Os fariseus sempre ensinaram que tudo que fazemos há consequências. Se você praticar o bem, vai colher o bem. Se você praticar o mal, vai colher o mal. Né? Ou seja, as coisas não acontecem simplesmente aleatoriamente. Existem escolhas, nós escolhemos o bem ou o mal. Essa é a fé da Escritura. Escolha o caminho da bênção para serem abençoados. Escolha o caminho da vida para viverem. Diante de vós coloco dois caminhos, o da morte e o da vida. Acorda, pelo amor de Deus. Acorda. Acorda, acorda. Fica paralisado, você tem poder de escolha. Como também ensinavam de forma muito forte, patente, o quê? O arrependimento. Observem, gente, tanto o mestre Yeshua, como também Yohanan Hamatbil, convidando o povo para ter chuva. Arrependam-se. Arrependam-se. É chegado o reino do Eterno. Arrependam-se. É farisaica. Ensino farisaico. Que vem desde Esdra, o primeiro Parush, conhecido da história, Parush, o que dividiu as 54 porções da Torá. Esdras. A ignorância toma conta daqueles que se dizem seguidores do mestre. Existiam, na época de Yeshua, fariseus hipócritas. Qual o grupo que não tem pessoas hipócritas? O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que fala algo e faz outra coisa diferente. Por isso que eu disse, o poder de Yeshua está na sua prática, em falar e fazer. Não só de Yeshua, de qualquer um, eu, você, qualquer um de nós. Você quer ter poder naquilo que você fala? Pratique antes de falar. Aí quando você falar, vai ter respaldo, vai ter exemplo. E uma coisa é você dar exemplo de outras pessoas, outra coisa é você dar um exemplo próprio, sem falar nada, fazendo. Bom, vamos lá. Já falei isso mais de 100 vezes, né? Mas, alô. A vontade é de falar o tempo inteiro. Avino
Assim começa a oração. Avino, nosso Pai. Isso é muito importante a gente falar, porque é a primeira vez que eu me toquei, agora inclusive. Sabe? Algo me soprou aqui. É a primeira vez que eu... O mestre não fala Avi, ele fala Avino. Por quê? Porque o nosso mestre Yeshua nos ensina que o Eterno não é só nosso Pai, é Pai de todos. A gente não pode ser exclusivista. A gente não pode acreditar ou pensar como Eliyahu Hanavi, Elias o profeta, que achou que só ele era profeta em Israel. Só ele era santo. Só ele, como os essênios pensavam. Acordem para a vida. O Eterno não se prende a grupos, a religiões. Ele odeia as religiões, todas elas. Ele não considera-as. Ele ama as pessoas. Ama. Independente de que credo seja, de que raça seja, porque todas as pessoas são dele. Ele é o pai de todos. O que falta é nós nos tornarmos filhos. Veja, nunca jamais a Escritura diz que o Eterno vai se tornar pai de alguém. Ele já é. O que o mestre disse foi para que vocês se tornem filhos dele. Uma coisa é ele ser nosso pai. Outra coisa é nos tornarmos filhos dele. E isso não depende dele, depende de nós. Pegaram? Entenderam? Pai ele já é desde sempre, de todos. O Eterno é pai de todos, desde sempre, independente de quem seja. Pode ser a pior pessoa do mundo, o Eterno é pai. Mas será que ela é filho do Eterno? Porque ser filho do Eterno depende de nós, não dele. Dele depende ser pai de nós, e ele já é. Ele é pai de todos. O Eterno é pai de todos. Agora, nós é que escolhemos quem somos filhos. Somos filhos dele? Somos filhos do dinheiro? Somos filhos do inimigo? Alô? Somos filhos da mentira? Das distorções? Dos trambiques? Das religiões? Das rebeliões? Como muitos se colocaram filhos de rebeliões? Como Korah e a Corja, que se juntou a ele? Eu acho isso bonito. Avino, não Avi, meu pai. Avino, nosso pai. Ele é pai de todos. Nunca queira, nunca imagine ser exclusivista. Só você é servo do Eterno. Seja humilde. Seja sempre humilde. E saiba que todo ser humano tem a sua hora, como diz o Talmud. Todo ser humano tem a sua hora. Pirkei Avot. Todo ser humano tem a sua hora. E cada coisa tem o seu. Então, alguém que hoje está ali, um ímpio, saiba que na Escritura é dito, o próprio Eterno fala no profeta Yeheskel, se aquela pessoa que cometeu transgressão a vida inteira, que determinado está para ela por isso, o seu final é a morte. Mas ele se arrepende, ele faz chuvar, ele volta e começa a praticar o que é certo, o que é correto. Me esquecerei de todos os... E todo o seu passado ficará no esquecimento. O que importa é o que ele vive agora. Pelo seu estado atual, viverá. Todo o passado será esquecido. Todo ser humano tem a sua hora, cada coisa tem o seu. Avino, nosso, não é só meu, todos. Sheba Shamayim, estás nos céus. Avino Sheba Shamayim, nosso Pai que estás no céu. Itkadesh Mecha, santificado seja o seu nome, para sempre tornado santo, para que seja sempre mantido santo, para que o seu nome não se misture, para que
o que você significa, o que tu significa, Eterno. A tua grandeza não seja dividida com outros seres. Tu és o único, e jamais terá outro. Teu nome sempre seja tido. Essa tem que ser a nossa oração. O que é uma oração? Um desejo. Tem que entender isso. Falar em hebraico é o desejo da pessoa. Desejo dela. Então, por isso ela vai buscar esse desejo, para que possa depois colher. Como é que você busca esse desejo? Bom, a pessoa deseja trigo. Então, o que é que ela tem que fazer? Se ela deseja trigo, ela não pode plantar cevada. Alô? Se ela deseja muito trigo, ela tem que preparar o terreno, tirar os pedregulhos, arar a terra, plantar certinho no momento certo, regar e sempre ir lá para ver se tem algum problema. Aí quando vai começar a crescer, ela vai cuidando. Isso é o desejo, para que possa colher pacade, para que tenha depois as contas, a colheita. A oração é isso, um palavra, é um desejo ardente da pessoa. Ninguém faz oração de algo que não deseja, não faz o menor sentido. Então, você tem que desejar que o nome do Eterno seja mantido santo e fazer por onde? Não usar o nome dele para trambiques, para enganos. Tavô malhuterra. Esse deve ser o teu palavra, o teu desejo. Yeshua ensina que o teu desejo seja que venha malhuterra, o seu reino, o reino do Eterno. Você tem que desejar o reino do Eterno. Que venha até a terra. E isso é o reino do Eterno vem à terra através das nossas ações. Quando praticamos a Torá, o reino do Eterno está na terra. Porque a Torá é o reino do Eterno em aplicação. E a ser que seja feita, esse tem que ser o seu desejo. Retsonerra, a sua vontade, a vontade do Eterno, Baaretz, na terra. Ka'asher na'asa b'shamai, porque nos céus ela é feita. Alô? Mas na terra, o Eterno deu para o ser humano dirigir. Então nós temos que desejar que da mesma forma que nos céus a vontade do Eterno é realizada, que ela seja realizada aqui na terra. Só que isso não pode ficar apenas no nosso desejo. Nós temos que plantar através da prática da Torá. Porque eu pergunto a vocês, gente, alô, qual é a vontade do Eterno? Precisa demorar muito para responder. A vontade dele são as suas palavras, o que ele falou. A Seret Hadvarim, os 10 pronunciamentos. Resumida ali a vontade do Eterno. Os mandamentos, a sua Torá. Então, você quer que a vontade do Eterno seja feita na terra? Pratique os mandamentos. Honre o teu pai e a tua mãe. Não faça imagem de escultura. Alô? Guarde o Shabat. Não carregue o nome do Eterno para enganar as pessoas. Hein? Não cometa assassinato. Não odeie pessoas no seu coração. Não adultere. Não produza falso testemunho. Não cobice o que é do próximo. Ame o teu próximo como a si mesmo. Que os teus pesos e as tuas medidas sejam honestas. Não fale mal do próximo. E por aí vai. Os mandamentos, essa é a vontade do Eterno. Isso é através de você. Você não tem como fazer pelo próximo. Mas cada um tem que ter essa consciência. Se cada um tivesse essa consciência, o reino do Eterno estaria estabelecido totalmente na terra, como será um dia. Já que vai haver uma limpa nessa terra, né? Os maus serão tirados. Não deixados, tirados. Tem lanu. Esse também deve ser o nosso desejo, o nosso palal.
dê para nós, veja, não é para mim, Yeshua, ele ensina que nós não devemos ser exclusivistas. Ele traz aqui o mesmo raciocínio da Torá, a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, ela não é recitada exclusiva para nós, mas para o próximo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, não de mim. Nós sempre pedimos para o próximo. Telanu, dê para nós. Hayom, hoje. Lechem, ruqueno, o pão necessário, nem a mais, nem a menos. O que é necessário para nós. Alô? A água também, né? Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno. Gente, o Eterno nos ensina que nós devemos comer, ó, de bicadinho em bicadinho, de pouco a pouco. Isso é provado, comprovado na ciência, na medicina, é comprovado claramente. Os seres humanos que mais viveram na Terra foram aqueles que não comiam demasiadamente. Se você come demasiadamente, se você não para de mastigar, não para de comer e come porções absurdas, com certeza você vai ter problemas intestinais. Com certeza você vai ter. E reduz bastante os seus anos de vida. Bastante. Porque a saúde do ser humano está no intestino. Se você come demais, o intestino trabalha demais, sobrecarrega. E uma hora pifa. Aí você começa a ter problemas. A Escritura nos ensina, nós não devemos querer comer tudo de vez. Agora vamos trazer isso para um outro plano, de forma metafórica. Não se pode querer comer a palavra do Eterno de vez. Por isso que existem as porções, as parachotes. Tem que comer de bicadinho em bicadinho. Uma em cima da outra. Pouquinho em pouquinho. Alô? Pouquinho, pouquinho. Ó. Alô. Entendeu? De bicadinho em bicadinho. O man, quando caía dos céus, o Eterno dizia o quê? Não sejam avarentos para guardar e levar muito para a tenda, porque aquele que fazia isso dava bicho. Quando a pessoa colocava demais também, o Eterno reduzia. Tem que ser a quantidade certa, porque todo dia vai cair. Só na sexta que cai 2 vezes por causa do Shabat, para não precisar ir colher. No Shabat não saía para colher. Ok? Esse pão diário, pão necessário, vem do Eterno. Tanto o físico, como também a sua palavra, que é o pão. Porque não é só de pão que vive o ser humano, mas da palavra que sai da boca do Eterno. Tem que ser o nosso desejo. Agora, olha que interessante para nós aqui. O selar lanu, selar, até hoje é slichá, me desculpe, me perdoe, com licença. O selar lanu, e perdoa a nós, ou perdoa-nos, sempre no coletivo, o mestre está colocando. Et ashmatenu, as nossas culpas, os nossos erros, ka'asher solrim, conforme perdoamos, anarno, conforme nós perdoamos, la asher ashmanu lanu, aquele que fez algo ruim para nós, aqueles que fizeram, aqueles que têm culpa contra nós, fizeram coisas ruins contra nós. Perdoa, Eterno, da mesma forma que eu perdoo. Observaram o ensino do mestre? Ve altevieno, e não nos conduza lidei massa para a tentação. Não coloca essas coisas ruins, esses testes ruins para nós. Tem que ser o nosso desejo. O mestre nos ensina, peça isso ao Eterno. Im hatzileno, pois
fomos libertos. Min hará do mal. Kilechá, pois para ti, eterno. Hamlachá é o reino. Verhagevura e o poder, a autoridade. Verhatiferet, tiferet, le olmei, olamim, amém. Pois para ti é o reino, o poder e a tiferet e a glória. Le olmei, pelas eternidades, olamim das eternidades. Ou seja, para todos sempre. Amém. Elohim, Melech Neeman. Elohim. E eu quero terminar com isso. Com essa palavra maravilhosa do Yeshua. Preste bastante atenção. Isso aqui é importantíssimo para o Yom HaKippurim. Que pois se tislehu, se perdoares, selach é perdoar. Um samer. Que tislehu, pois se perdoarem, libnei Adam, os filhos de Adão, alô, os filhos de Adão, ou seja, todos nós. Et ashmatam, as culpas deles. Se vocês perdoarem, primeiro vocês têm que perdoar os filhos de Adão, seja quem for. Ainda bem que ele trouxe filho de Adão, porque não é só o nosso irmão de sangue, ou seja, são todos os irmãos que vieram do nosso pai Adão, nossos irmãos, todos. Gam Avihem, também o pai de vocês, Bashamayim, que está nos céus, Islach Lachem, perdoará vocês. Primeiro você perdoa, depois você é perdoado. Não é o contrário, não. O Eterno te perdoa para você perdoar o próximo. Não. Alô, não é assim, não. Primeiro você tem que fazer a sua parte. Você tem que arar a terra para depois o Eterno te dar pão. Viu? Alô. Vamos lá? Verso 15 para a gente terminar. Ve'im lo, Matitiahu, Mateus 6,15. Ve'im lo, e se não tislehu, se não perdoarem, libnei Adam, os filhos de Adão, et ashmatam, a culpa deles, gam avihem, também o pai de vocês, lo islach lachem ashmatichem. Isso é forte demais, isso é forte demais, demais. Vou ter que ler de novo, devagar, Isso é forte demais. Se você não perdoar os filhos, isso significa claramente o quê? Que o Eterno só perdoa se você perdoar. Se você não perdoa, não há perdão do Eterno. Por isso eu disse, primeiro a gente perdoa, primeiro fazemos a nossa parte. De novo, vou apagar tudo, viu? Devagar. Ve'im, e se lotislehu, se não perdoarem, livnei Adam, aos filhos de Adão, et ashmatam, as culpas deles, as falhas deles, os erros deles, as ofensas deles, se vocês não perdoarem, gam, também, Avihem, o pai de vocês, Lo islach, não perdoará, lachem, a vocês, ashmatichem, a culpa de vocês. Então já me adianta a vocês. Vocês podem chorar, ficar de jejum, são 24 horas. Derramar lágrimas, chorar, gritar, jogar no chão, se rolar, pular, ficar de cabeça para baixo. Alô?
voar, correr, dar voadora, 360, qualquer coisa que você quiser fazer, não vai adiantar. Se você não adianta nada, se você não perdoar os filhos de Deus. Por isso, mestre, se você vai apresentar um corban e o teu coração te lembra daquele problema que você tem com o teu irmão, que o teu irmão tem contra você, deixa a oferta lá e vá resolver a sua pinimba, hein? A sua arenga, a sua briga com o teu. Se você perdoar os filhos de Adão, o Eterno perdoará. O Eterno perdoará você. Obrigado, Yeshua. São dicas valiosíssimas. E esse pode ser o nosso último. Esse pode ser o nosso. Esse pode ser o Yom HaKippur. Então aproveite todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser. Libere o perdão. Tira do teu aquela uso, a ira, aquele ódio. Libera. Deixa pra lá. Joga fora. Joga fora. Tem uma música que diz isso. Joga fora. O que importa é viver. Joga fora. Joga fora. Perdoa. 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 Para que o Pai de vocês, para que o nosso Pai, Avinu Sheba Shamayim, nosso Pai que está no céu, perdoar. Shalom para todos. Até amanhã. Imitse Hashem, se Eterno assim permitir, para celebrarmos juntos o Yom HaKippur. Laila Tov, uma boa noite para todos.